Está no ar ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. E no meu caso. Bem-vindos a mais um ZooCast. E vamos para o quarto episódio da série Experiência do Paciente, com um tema muito importante, comunicação. E vou convidar a nossa querida, minha sócia, especialista em experiência do cliente, Zu Mello. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Zu? Tudo bem, tudo ótimo. E vamos falar de comunicação, né? Mal do mundo. Exatamente. Primeiro, nesse mundo, como a gente já comentou, né, tão tecnológico, o nosso maior problema, muitas vezes, é a comunicação. Então, o que eu percebo? Que a gente fala, acredita que está falando bem, mas o paciente sai frustrado. Como que a gente aborda isso, melhora isso? Bom, a comunicação ela é um problema, né, do mundo. As pessoas hoje têm uma dificuldade de se comunicar, porque com a tecnologia, né, no mundo da tecnologia, onde tem tantos canais para se comunicar, a gente tem problema de comunicação. Há 10 anos eu faço pesquisa, aplico pesquisa de feedback com clientes, e o maior indicador, geralmente de 30% a 40% dos problemas apontados, está ligado à comunicação. Então, ele não é algo pontual em clínicas, dado que a gente está falando aqui da área da saúde. Ele é geral. Em todos os segmentos ocorre problema de comunicação. E na clínica, né, na área da saúde, não vai ser diferente. E como que você percebe isso? E como que você evita isso? Novamente, né, o óbvio precisa ser dito. E, na verdade, quando há um problema de comunicação, geralmente o maior responsável é o emissor. Então, aquilo que é muito claro para você, e nessa área, né, tem muitos termos técnicos, é transformar, né, como a gente fala no mundo jurídico, o juridiquês, né, no português simples, é transformar o mediquês, né, em um português, né, mais simples também. E, ao mesmo tempo, é fazer aquelas perguntas, né? Você entendeu? Está claro para você? Tanto no ato da consulta, mas também, né, desde a recepção, no momento do agendamento, entender que, muitas vezes, a clínica, ela só atende particular, não atende convênio, e se atende convênio, quais convênios? Então, isso precisa estar muito claro. Essa comunicação clara traz transparência. E é aí que começa a relação de confiança. Quando essa comunicação ela não é clara, ela já desperta certa desconfiança e irritabilidade por outro lado do paciente, né? Outro dia, uma colega foi fazer um agendamento de uma consulta e a clínica só atendia particular. Mas quando ela fazia o primeiro acesso no WhatsApp, vinha uma resposta automática perguntando qual era o plano. Qual a Se ela necessidade? só atendia particular, por que que ela estava perguntando qual o plano? Quando ela perguntava qual era o plano e o paciente colocava, já dava a entender que ela atendia Por algum plano. por algum plano. Olha só, é um detalhe que já começa o ruído de comunicação. Aí depois, logo em seguida, não, a gente não atende por plano, é só particular. Tá, mas por que que pergunta? Então, aí já tem um ruído de comunicação, numa resposta automática que pode ser corrigida. E se mantém, né? Problema de comunicação. Isso faz toda a diferença, né? Às vezes o paciente só precisa ser ouvido, ser atendido E receber as informações de forma clara, simples, sem muito enfeite, né? E, ao mesmo tempo, é entender o perfil do paciente. A minha mãe, ela foi sempre muito independente, né? Ela nunca quis que algum filho acompanhasse ela no médico. Só que, infelizmente, ela ia fazer a consulta, quando ela chegava em casa, mãe, e aí? Eu não entendi nada do que o médico falou. Eu disse, tá, mãe, mas o que que ele falou? Não sei, ele usou, né? Minha mãe era uma pessoa simples. Usou uns termos lá que eu não entendi nada. Então, a partir disso,
a gente teve sim que acompanhar ela. Não pela incapacidade dela, mas é porque ela não conseguia entender. Então, o médico ele não tinha aquela empatia de explicar para ela de uma forma simples o que ela tinha. E aí, um filho tinha que acompanhar. Ela ficava muito incomodada, né? Que alguém tinha que acompanhar ela para poder entender o que que ela tinha, qual o remédio que ela tinha que tomar, qual o tratamento que ela teria que fazer e tudo mais. E aí, nossa, gerava, né? Ela gerava um desconforto que ela ficava, né, incomodada com o médico em si. E aí, isso começou a fazer com que ela ficasse um pouco dependente dos filhos. Isso gerava um incômodo muito ruim nela. Não, mãe, o remédio é esse, não sei o quê, nananã, sabe? E aí a gente conseguia traduzir o que o médico falava para ela, né, na linguagem dela, de uma forma simples. Então, isso sim são formas de comunicar. Então, a comunicação, você precisa entender quem está na tua frente, né, e o público que você atende, que vai de pessoas mais simples até pessoas que, né, têm um nível, né, de entendimentos, né, uma educação, né, falando, né, em termos superior, na verdade, né, fiz faculdade, pós, não sei o quê, doutorado. Mas tem pessoas que não, né, que têm, que são simples, né, que vêm de uma educação mais simples e não entende todos esses termos. Então, vai dessa empatia, né, e é importante entender isso. E o time também entender isso. Já começa desde o agendamento, né? A recepção e tudo mais. Hoje as consultas vai muito pelo WhatsApp, mas tem pessoas de uma certa idade que ainda não estão ambientadas com o WhatsApp. E aí, como é que faz? Aí tem que pedir para o filho, para o neto fazer e agendar a consulta. Isso gera um incômodo, né? Então, poxa, será que para pessoas que não conseguem fazer esse agendamento pelo WhatsApp, não teria que ter um canal, né, para que elas conseguissem fazer sem depender de alguém lá marcar para elas? Né? Então, são coisas a se pensar, sabe? Mas são canais de comunicação, é forma de comunicar. Então, às vezes, a gente é um pouco egoísta nisso, né? Em entender que existem vários perfis e capacidades e formas de comunicar. Então, quando a gente fala, né, de omnichannel, né, é um canal, né, que recebe todas as informações, mas ele possibilita vários canais para os clientes e os pacientes se comunicarem. Quem quiser por e-mail faz, quem quiser por telefone faz, quem quiser por WhatsApp faz, e assim sucessivamente, entendeu? Então, Sim. são vários canais, mas recebem um único canal para agilizar a forma de comunicar da atendente, senão a atendente fica maluca ali também, né? Então, o Omnichannel, ele proporciona isso, é uma ferramenta que dá, né, essa agilidade na comunicação. E E, essa flexibilidade também. e dá o. Porque quando o paciente precisa de alguém, ele ficar dependente desse processo é difícil, né? Então Exatamente. cabe a nós dentro, né, Pensar. da clínica pensar nisso, né? Pensar nas personas, né? A gente usa esse termo na área, né, da experiência, identificar as personas que você atende. Então, você não pode, e por isso que é importante, né? Quando a gente falou da jornada, dentro dessa jornada, antes de tudo, você precisa mapear essas personas. Quando você mapeia as personas, você começa a identificar a forma de comunicar. Porque cada persona, e não quer dizer que persona é uma pessoa, não, são perfis de pacientes. Então, muitas vezes você vai ter 10, 30, 40 pacientes nesta persona, que é essa forma de comunicar. Outro grupo dentro dessa persona, que é uma outra forma de comunicar, de atender e de se conectar. Então, quando você consegue fazer isso, o sucesso na sua comunicação e de proporcionar e de conseguir se conectar, né, com seu paciente é muito maior. Porque aquilo que é bom para mim não é para você. E quando fala de atendimento personalizado, essa é a base de tudo. Você faz por grupos de personas, que são perfis parecidos, que gostam da mesma forma, da mesma coisa. E aí você cria padrão para isso. Mas esse padrão atende muita gente. Só que cada um que está ali, ele consegue se identificar naquele padrão e ele se sente único. E a comunicação, ela é eficiente. Então, esse é o grande segredo, né? De saber comunicar para quem você está comunicando. É pensar antes, né? De criar o seu processo, de criar o seu roteiro. E quando, né, um paciente sentar na frente, é pensar muito, poxa, quem que está aqui, né? E geralmente, né, os médicos, eles conhecem, têm um histórico, né? Quando é a primeira vez é entender. E aí cabe muito quem está dando suporte, né, pro médico, de quem é esse profissional.
né? De quem é essa pessoa, né? Quem é essa persona? Quem é esse paciente? E entender a melhor forma de se comunicar. E hoje existe muitas formas, né, de conhecer o paciente antes mesmo ele chegar na clínica. Sim. Então, acho que é um trabalho, parece assim, é trabalhoso. Não, ele evita tantas coisas depois, tantos erros, tantos ruídos, tantos desgastes, que vale a pena fazer isso antes, né? Esse atendimento proativo. A comunicação, ela flui melhor. E um ponto que eu quero te perguntar. Você falou a comunicação, e eu vejo na minha prática, né? Muitas vezes eu consigo parar e comunicar muito bem com o paciente, porque eu já penso dessa forma, né? Já de ouvi-lo e direcionar para ele. E eu ainda tenho que limitar, porque às vezes não necessariamente quem tem o ensino superior tem o conhecimento do que eu faço, né? Então eu tenho que Não, ter todas com essas certeza. explicações. Então, assim, mas eu vejo uma falha que a gente vem analisando, é a questão, às vezes, da recepcionista, né, da secretária, do concierge, é onde falta a clareza do médico em relação a ela de todos os serviços da clínica, né? Sim, com certeza. Quando há um problema de comunicação com o paciente, com o cliente, o maior ruído está dentro. É um sinal que a empresa, que a clínica não se comunica bem. Por isso, né, que processos mapeados, jornada mapeada, reuniões semanais, alinhamentos semanais são extremamente importantes para melhorar essa comunicação. Para todos, né, olharem para o mesmo objetivo, entenderem, né, o que a clínica quer, os valores da clínica, a cultura da clínica. O que a clínica, acima de tudo, ela quer transmitir, quer passar, né, para o seu paciente. Então, assim, qual que é a missão dela? Isso tudo é comunicação. Então, se você não consegue fazer isso com o seu time, com certeza vai ter ruído de comunicação, porque você vai agir de uma forma dentro do consultório que não vai casar com o que o seu time está fazendo lá fora. E aí começam, né, esses ruídos. Por exemplo, se um protocolo não está claro, né, para o concierge, para sua secretária ou para o seu comercial, que depois vai sentar e vai organizar e vai negociar isso, né, com o seu paciente, se não está claro, o paciente muitas vezes vai sair e vai perguntar, mas para que é isso? Pô, ele não conhece o básico, né, desse protocolo, não estou falando de forma técnica, vai gerar um ruído e uma insegurança. Então, todo time ele precisa ter essa continuidade, né, para a comunicação fluir de forma simples e muito transparente. E tem a comunicação, que ela é a não verbal, né? Porque, na verdade, a gente se comunica 70%, 80% com o corpo, né? E aí tem que ter esse cuidado. Sorrir com os olhos, né? A postura, a forma de andar, né? E muitas vezes quem vai te atender, o profissional que vai lá aplicar uma medicação, tá inseguro, não sabe o que fazer, tá procurando, abrindo gaveta para procurar, né? Sei lá, a seringa, os remédios, né? A medicação em si. Isso tudo comunica. Isso tudo passa em segurança. E aí é para isso que se deve chamar a atenção. Tudo comunica. Desde uma lasquinha, desde uma sujeira na parede, desde um lixo, né, que está lá sujo, que está lá acumulado, isso comunica. Sim, porque esse descuido com o ambiente vai relacionar com, às vezes, o descuido que a equipe tem, que o doutor tem com o paciente, né? Então, assim, tudo comunica. Se o uniforme não está bem alinhado, ele não está limpo, se a unha não está, né? Então, assim, aparência, tudo comunica. E na área da saúde, tudo, né? Algo que às vezes passa normal em outro ambiente, na área da saúde, não. Né? Porque é uma área sensível. Então, se você entrar numa clínica onde uma parede está suja, um banheiro é sujo, o lixo não está recolhido, né? E a pessoa não tem uma aparência higiênica boa, tudo isso comunica. Não é só o falar, tem muita coisa, né, que precisa estar atento dentro dessa comunicação. Zu, eu sempre gosto muito de ouvir as suas histórias, porque elas nos ajudam a aprender, né, de uma forma às vezes mais prática. Teria alguma história que você conseguisse trazer para nós, onde a comunicação fez toda a diferença dentro da parte de experiência do cliente?
Eu vou contar a minha história, né? Então, acho que nos 2 episódios, acho que anteriores, eu falei que eu tive câncer, né? E o que fez toda a diferença foi a forma que o médico comunicou comigo. E essa comunicação não foi verbal. Foi os 70% ali da comunicação não verbal. Eu estava sozinha no consultório quando eu fui receber, né, o diagnóstico. E primeiro, ele percebeu que eu estava sozinha, né? Ele ia me dar um diagnóstico extremamente, né, pesado. Né? Quando você recebe um diagnóstico que está com câncer, passa 1000 coisas na tua cabeça. Só quem teve sabe do que eu estou falando. E ele, né, ele é o Dr. Maurício, né? E ele passou esse diagnóstico, mas ao mesmo tempo ele me acolheu de uma forma, parecia meu pai ali naquele momento. Né? Ele foi humano. Ele se comunicou com a humanidade dele. Eu lembro até hoje, assim, né? Ele foi passando o diagnóstico, ele levantou e já pegou uma caixinha de lenço. Porque ele sabia que eu ia desabar naquele momento. Então, aquela delicadeza dele já acolheu. Aí ele esperou com todo o tempo, né? Eu chorei ali, né? E deu ali a caixinha de lenço para mim, esperou me acalmar. E de uma forma muito delicada, ele pediu assim, ó, você tem condições de fazer um outro exame no pulmão? Né? Fazer um raio-x? Que a clínica ficava do lado, assim, da clínica, o lugar. Eu disse, não, eu tenho. Só que naquele momento eu entendi, se ele quer fazer um raio-x certo, já para marcar cirurgia, né, para entender. Então, mas naquele momento, se ele explicasse o porquê, ele iria me desestruturar mais. Então, ele soube a forma de comunicar, de solicitar o que ele precisava, sem, né, me afetar mais ainda. E, na verdade, ele pediu esse raio-x para entender se já tinha afetado o meu pulmão. Só que ele não falou nesse momento. Só depois, na segunda consulta, quando eu retornei, aí ele explicou. Ele assim, não, o teu pulmão tá limpo. Lembra que eu pedi o teu exame? Teu pulmão tá limpo, você não tem nada lá. Então imagina se fosse alguém insensível que passasse isso para mim, né, que me desse um diagnóstico, vai lá e faz mais um raio-x que eu quero entender se você tá com, né? Metástase. Exatamente. Então, olha só, ele juntou tudo o que a gente vem falando aqui, né? Ele juntou ele casou ali a humanização e uma comunicação muito bem feita. Então, assim, eu saí de lá, eu saí acolhida, ele me passou uma confiança que eu não precisei ir num segundo médico. As pessoas geralmente vão procurar uma segunda opinião porque não teve confiança. A comunicação não fluiu naquele primeiro. Eu não fui buscar uma segunda opinião. Eu falei assim, é o senhor que vai fazer a minha cirurgia. E ele, né, foi desde esse início extremamente humano. Ele tentou fazer de tudo ali, né? Olhou o meu caso, tudo certinho. E quando eu fui para minha cirurgia, no momento da anestesia, ele estava lá segurando a minha mão. E eu lembro que o último rosto que eu vi foi o dele. Então, são coisas que marcam e dá uma segurança muito grande. Então, eu levo ele comigo pro resto da minha vida, né? E ele, né, ao mesmo tempo, ele cuidou de mim. Né? Então, assim, é muito bom quando você sente essa segurança, mas, ao mesmo tempo, esse ser humano do outro lado, que vai cuidar de você. Porque, assim, você vai receber uma anestesia e naquele momento você não sabe se, poxa, o que vai acontecer, se você vai voltar ou não. Né? Só que naquele momento ele me deu a certeza disso. Porque ali mesmo, né, enquanto estava me preparando para fazer anestesia, ele estava ali do meu lado. Ele falou assim, eu estudei teu caso, mas a gente não vai conseguir fazer, eu vou ter que fazer a estratificação total. Eu assim, não, beleza, faz o que tem que ser feito. Né? Mas eu tinha certeza que ele tinha feito o melhor naquele momento.
Então, esse é um exemplo que faz toda a diferença. E por isso que eu dou muito valor a isso. Porque todo mundo que passa por isso tem o direito de receber um atendimento assim, que transmita segurança, que transmita humanização e acolhimento. E por isso que isso mexe muito comigo, a questão, né, de saúde, de atendimento, de experiência do paciente, que faz toda a diferença, né, num processo como esse, numa recuperação. Porque você tem certeza que tudo vai dar certo. Com certeza, tudo isso que ele trouxe a sua segurança, né? E é um momento que pode ser muito traumático, pode ser algo que te deixe com um trauma pro resto da vida. E a gente vê da forma como você fala, que mesmo sendo algo ruim, que você teve que passar por um processo, mas que esse acolhimento dele fez toda a diferença em você estar aqui toda falando certeza. com tranquilidade disso, ou você está com um trauma onde você não conseguiria, talvez, né, nem entrar numa clínica, enfim, né? Então, ter gerado um momento muito ruim, mas ele pegou tudo isso e conseguiu te dar um acolhimento e trazer uma diferença. A gente Ele deixa o profissional, né? No meu caso, ele deixou essa jornada muito mais leve. Com toda certeza. E isso gera um impacto muito grande na recuperação. Porque você confia que se Deus colocou um profissional desse na tua frente, é porque não chegou a tua hora. Você vai passar por isso e a vida vai seguir. É o que, né? E foi o que aconteceu. Eu estou aqui saudável, né? Mas naquele momento. E saudável, porque a gente passou por essa notícia esses dias de que você está de alta, né? Exatamente, Então... eu recebi alta, né? Então, assim, nesse momento, né, se Deus me colocou um profissional, né, com essa humanização, né, com esse cuidado, é porque eu vou sair dessa. Então, olha a importância, né, desse tratamento humanizado, de uma comunicação bem feita, desse cuidado. A gente que está do outro lado, nesse momento vulnerável, cara, faz uma grande diferença. Uma enorme diferença. E faz uma grande diferença para a cura, na verdade. Porque você está confiante de que Porque isso o vai dar amor, como certo, fala, né? O amor cura, né? A humanização cura, a conexão cura. Isso faz parte disso. Então, eu acredito muito nisso. Nessa relação, nessa conexão, na humanização. Porque faz parte da cura. E você vai ter que falar. De um jeito ou de outro, você tem que comunicar. Mas se você comunicar bem, Com empatia, o resultado é muito melhor, né? o impacto disso, com certeza, é muito maior. É muito melhor. Né? Porque eu poderia ter saído de lá transtornada, de uma forma negativa, sem esse acolhimento, com dúvidas, começar a procurar outros médicos, e aí a minha cirurgia ia atrasar mais ainda, e talvez esse impacto pudesse, né, ser maior, né, porque ele estava no limite, e tudo ia, né, talvez eu não estivesse aqui, ou eu estivesse de uma outra forma, passado uma outra jornada muito maior. Então, assim, com tudo que aconteceu, eu sou muito grata, né, que eu tinha um bom plano de saúde na época, e eu encontrei esse médico, né, que eu vou levar para o resto da vida comigo e com as pessoas que estavam nesse momento. Então, tudo isso faz parte da cura. Eu tenho certeza. Tudo isso faz parte da cura. Então, acho que esse é o papel, né, de quem está lá numa clínica. Não é só o médico que está lá que cura, é todo o seu entorno, né, todo ao redor, é o time. E depois disso, e eu contei esse caso quando eu fui procurar uma clínica, né, para dar continuidade no acompanhamento da oncologia, ele me indicou a médica e a forma foi o tratamento foi da mesma forma, o acolhimento na clínica da mesma forma, e tudo faz uma diferença. Porque quando você chega lá e vê isso sendo, né, todo esse tratamento com as pessoas que estão lá no processo tão vulnerável, e você vê aquele acolhimento, você acredita, não, peraí, né, isso aqui vai passar. Porque se eles estão aqui, esses profissionais, desde a recepcionista, desde o guarda que ficava lá na porta da clínica, recebendo, ele, o segurança, né? Ele ficava acolhendo, abrindo a porta, ajudando as pessoas e tudo mais. Você percebe, opa, peraí, né? Tem algo diferente aqui. E o processo da cura continua. E a jornada, com certeza, fica muito mais leve. Então, eu sou muito grata,
de Deus ter colocado esses profissionais no meu caminho, que a minha jornada ela foi muito leve. Né? Muito leve perto de outros que eu vejo por aí. Exatamente. Então, acho que o exemplo foi o meu mesmo. E com certeza isso nos ajuda a perceber o quanto é importante a comunicação, o quanto é importante esse Forma de acolhimento comunicar, né? e todo o processo, né? Eu acho que aí conecta de todos os nossos episódios. Eles foram, né, justamente planejados para trazer essa construção para todo mundo, para facilitar o entendimento e saber como começar a agir e a modificar tudo isso. Eu queria muito agradecer a você contar a sua história. E eu não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar. Não, acho que não e acho que, né, tá sendo um pouco contraditório. Eu penso que tem que ter um cuidado na comunicação e na forma de comunicar, né? Então, assim, os maiores problemas que se tem de reclamação em uma pesquisa e da falta de experiência está ligado à comunicação. Então, ele está fácil de resolver, porque cabe a gente, né? Cabe a gente olhar para isso, olhar para dentro, né? E, nossa, como é que eu estou passando essa minha informação? Como que eu estou comunicando? Eu estou sendo empático? Eu estou gerando conexão? Eu estou sendo humano? Ou o dia a dia está me consumindo, que eu fico ali escrevendo tudo já em siglas para economizar tempo? Acho que a mensagem é essa. A gente precisa se comunicar e comunicar de corpo inteiro. Eu não estou falando só de palavras, mas de atitudes mesmo, né? Das expressões. E acho que o que compõe tudo isso é prestar atenção nisso, que com certeza isso salva vidas, né? Faz a jornada ficar muito mais leve. Então, desde agendamento que a gente vem falando, né? Do atendimento humanizado, de uma jornada muito bem desenhada e de uma comunicação clara, faz com que o processo do paciente se torne mais leve. Porque ele já tem outras coisas para se preocupar. Mas quando ele encontra tudo isso conectado em um só local, essa jornada, novamente, fica leve, fica melhor. E aí, quando esse estado de espírito ele está, né, bem, a cura vem. Porque é uma forma de você até transformar a pessoa, porque muitas vezes ela tá com dor, ela chega, né, ruim. Tá com raiva, revoltada. E você, né? tendo toda essa jornada bem feita, Isso. você vai fazer com que essa pessoa saia muito melhor daquele atendimento, daquele Exato. momento com você. E assim, e no meu caso, eu não consegui nem me revoltar. Né? Porque às vezes a gente se Sim. revolta. Não. Porque isso Porque comigo, a minha né? jornada foi tão bem acolhida, eu encontrei profissionais tão bons, que eu não tive o direito de me revoltar. E sim, de batalhar e me curar. Olha o impacto que isso gera. E olha, com poucas coisas a gente já consegue melhorar muito isso. Então fica Exatamente. uma dica para todo mundo olhar para sua comunicação, olhar para essa jornada e conseguir melhorar tudo isso para fazer com que pessoas se sintam melhores com isso também. Boas experiências tornam... Boas pessoas. Exatamente. Pessoas que têm boas experiências se tornam boas pessoas. Né? Então, olha só. E eu não tive o direito de me revoltar. Eu me tornei uma pessoa melhor. E tá aqui compartilhando essa história com a gente, nos trazendo todas essas mudanças. Muito obrigada, Zu, pelos seus ensinamentos, pela sua expertise e pelas suas dicas. Ficamos com mais um episódio do ZuCast e eu quero convidar vocês a curtir a nossa página no Instagram, no YouTube, no Spotify e encaminhar esse episódio para alguém que vocês acham que vai ser importante ouvir todas essas dicas de hoje sobre a comunicação. Muito obrigado, até o próximo episódio. Bye, bye. Bye, bye. Você ouviu ZuCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.